noite a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos, mesmo à distância, através do Centro Espírita Capitão Vendramini, da Instituição de Amparo Arca de Noé, para levar até vocês, através de nossas mensagens, um pouco de aprendizado, de conforto, de consolo. Antes de iniciarmos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo que os Espíritos de Luz, Jesus, nosso Mestre Guia, nos proteja, nos ampare nessa semana que se inicia, conduzindo os nossos pensamentos e sentimentos para que possamos cada vez mais nos tornarmos pessoas melhores. Obrigada a Deus Pai por mais essa oportunidade, obrigado aos Espíritos de Luz, que sejamos amparados e fortalecidos na sua luz, na sua paz, no seu amor. Que assim seja. O tema de hoje é do livro Fonte Viva, o item 110, Vigiemos e Oremos. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Então, nós vamos ver essa passagem do Evangelho, que se intitula Angústia Suprema. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e se angustiar. Disse-lhes então: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então os discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro: Então, não pudeste vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa passagem retrata os últimos momentos de Jesus com seus discípulos antes de ser levado pelos soldados romanos e ser crucificado. Esse lugar, Getsemane, era um lugar onde Jesus se retirava com seus discípulos para orar. E ele, pressentindo o que ia acontecer, ele se desesperou e pediu ao Pai para afastar aquele cálice dele, aquele sofrimento. Mas depois ele percebeu que aquilo era necessário, que tinha que acontecer. Então ele foi e enfrentou. E por que ele falou para os discípulos? Vigiai e orai para não cair em tentação. Porque assim como ele se desesperou, nós também passamos por dificuldades na vida, por situações que às vezes nos levam ao desespero. Situações essas que a gente imagina que não vai conseguir passar, que a gente vai fraquejar. E a gente pergunta a Deus por quê que eu estou passando por isso. E pedimos também que essa situação se resolva. Então, a mensagem Vigiemos e Oremos, ela retrata bem isso. Vamos ver o que Emmanuel nos traz. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Ou seja, nós já vivemos num planeta onde naturalmente as dificuldades existem, as tentações existem. É um planeta de provas e expiações.
Então, nós trazemos de outras vidas, de outras encarnações, uma bagagem de erros, de imperfeições. Então, é natural que passemos por essas dificuldades. Renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Ou seja, estamos aqui para nos reajustarmos dessas imperfeições, para cada vez mais melhorarmos essas imperfeições. E quando a gente não faz isso, a gente aumenta a nossa bagagem. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Dentro da nossa casa, da nossa família, estão os nossos devedores. É lá que começa o nosso resgate, os nossos débitos. Então, passamos às vezes por relacionamentos difíceis com o pai, a mãe, o marido, a esposa, um filho, um irmão, justamente para resgatarmos esses débitos e cobrirmos essas dívidas. E quando não fazemos isso, com resignação, com fé, com coragem, com tolerância, com paciência, nós levamos isso adiante. E quando desencarnamos, carregamos mais essa responsabilidade conosco. Então, é necessário que nós enfrentemos as situações difíceis. Deus nos dá essa capacidade. E se estamos vivendo nesse planeta, é porque precisamos desse aprendizado. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida, os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Se nós temos na nossa família pessoas mais difíceis, onde começam os nossos resgates, os nossos débitos, nós temos oportunidade também de trabalhar essas imperfeições. Porque quando a gente aprende a lidar com os nossos erros e não cometemos mais, compreendemos por que estamos aqui e por que passamos por tudo isso, fica muito mais fácil a nossa caminhada. Então, nós temos essas oportunidades. É através dessas pessoas mais difíceis que a gente consegue compreender que nós também temos imperfeições, que nós também podemos errar. Então, nós temos que ser humildes em reconhecer essa nossa capacidade de errar, pedir perdão, se perdoar e continuar seguindo em frente. Quando a gente compreende isso, a gente consegue compreender a dificuldade do nosso irmão. Não te proponhas, desse modo, atravessar um mundo sem tentações. Se nós vivemos num planeta de provas e expiações, é natural que essas tentações existam. O planeta está em transição. Então a gente enfrenta situações difíceis porque é do planeta, é da época que nós vivemos. O planeta está em transformação. Então nós precisamos passar por essas dificuldades. Nós precisamos passar por essas dificuldades. Nós precisamos superar essas imperfeições. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates. Dedicadamente, qual lavrador, sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Trazemos de outras vidas esses erros. Então, cabe a nós trabalharmos esses erros nessa oportunidade que nós temos. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas
e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Nós somos imperfeitos ainda, então é natural que passemos por essas situações difíceis. Nós temos que enfrentar, saber cooperar com o outro para poder trabalhar o nosso interior. Entretanto, lembremos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Por que Jesus dizia vigiar e orai? Porque precisamos manter os nossos pensamentos e sentimentos vigilantes, sob controle, para não cairmos em tentação. Porque se o mundo que a gente vive é um planeta de provas e expiações, estamos cercados de tentações, nada mais justo que vigiemos as nossas percepções, sentimentos, atitudes, palavras, para que essas tentações não nos levem para um outro caminho. Um caminho que nós já trilhamos e cometemos erros. Então, Jesus sempre mostra para a gente, vigiai e orai. Porque nós sabemos que as influências negativas estão a todo tempo ao nosso redor. Quando a gente não vigia os nossos pensamentos, não trabalha essas imperfeições, nós trazemos esses espíritos inferiores para o nosso lado. Então, para cairmos em tentação, fica mais fácil. Nós temos que fazer o contrário. Manter equilíbrio, manter a fé, a esperança, a confiança, a serenidade, a sabedoria, para poder atrairmos espíritos de luz que possam nos ajudar, que possam nos auxiliar. E orar é uma ferramenta muito poderosa, porque quando nós oramos, nós praticamos a humildade de reconhecer que nós ainda não temos a capacidade de resolver tudo sozinhos. Nós precisamos do auxílio dos nossos irmãos de luz. E Deus sabe da capacidade de cada um. Nós não precisamos ficar mostrando para Deus os nossos defeitos. Ele sabe que nós ainda somos imperfeitos e estará sempre ao nosso auxílio, ao nosso socorro. Então, que nós vigiemos e oremos nossas atitudes, nossos pensamentos, atos, palavras, para não cairmos em tentação. Essa era a nossa mensagem. Que Deus nos abençoe e nos proteja, possa abençoar nossa semana, mais um mês iniciando, e que a gente possa cada vez mais aprender com essas mensagens e poder melhorar as nossas imperfeições. Desejo uma noite abençoada a todos, uma semana abençoada e até a próxima.